Olá, sou Adir Virgílio, presidente do Automóvel Clube Paulistano e jornalista do jornal São Paulo de Fato. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a honra e o privilégio de ter essa grande profissional, muito admirada e respeitada, Ana Maria Monteiro. Gratidão, querida. Eu que agradeço. Muitos anos sempre te admirando, tá? E sempre enaltecendo o seu trabalho. Pode Bom, ter certeza que a recíproca é verdadeira. Ana, conta aqui para os nossos internautas um pouquinho sobre a sua trajetória, né, e esses novos desafios. Ah, que bom. Essa pergunta me fascina, porque só de Grupo M3, que é a empresa que eu fundei, são 35 anos, agora é dia 16. Nossa, parabéns, parabéns. Ainda bem que você fundou ela com 5 anos de idade, né? Exatamente, essa é a minha história. Até parece, Keide. Mas sempre focada em pessoas, né? Porque a minha formação, eu sou psicóloga, eu fiz psicologia, mas muito ligada à psicologia para empresas, psicologia organizacional. E eu precisava descobrir um nicho que necessitava muito de treinamento. O nosso foco inicial era muito treinamento e desenvolvimento de pessoas. E nessa época eu lembro-me que a gente quase nem tinha telefone, né? Exato, verdade. Nós nos conhecemos há tantos anos e você sabe que era uma dificuldade. A gente colocava uma linha telefônica na coluna de ativos do imposto de renda. E era telefone fixo. Era telefone fixo, celular nem existia, nem no pensamento ainda. E a M3 nasceu nesse momento falando de telemarketing. Então eu acabei escrevendo o primeiro livro de telemarketing no Brasil, que você conhece, ainda coloquei telemarketing, sucesso dos negócios. Isso. E difícil foi encontrar uma editora que acreditasse nesse tema, quando para cada 100 habitantes, 3 possuíam uma linha. Exatamente. Então era realmente para mim foi um oceano azul, porque quando aconteceu a privatização do sistema Telebrás, que você também acompanhou de perto, em 1998, a M3 já tinha nascido em 89, então eu já tinha realmente feito uma base muito importante de disseminar a cultura do telemarketing em todo o território nacional e contribuir com o que há de mais inovador, trazendo sempre de fora, porque aqui não tínhamos ainda. E aí eu acabei escrevendo também um livro para o supervisor, porque a gente sabe que você até tem um livro editado por você, você dorme, operador, acorda, supervisor. Exato. E aí eu comecei a escrever a respeito desse público de supervisor, ensinando sobre liderança. Então, a liderança está na veia. Hoje eu faço parte de uma academia europeia da alta gestão, e justamente falando sobre temas de liderança. Então, hoje eu tenho como coautora uns 15 livros já publicados falando desse tema, mas os de telemarketing que você conhece, que você inclusive também já editou, para mim alguns, realmente foram o que abriu as portas para, inclusive hoje, eu estar aqui com você. E como você me perguntou, e quais são as novidades? Deixa eu até te falar uma coisa. Eu convivi muito com professor universitário, né, em várias áreas, né, e sempre assim tive contato com um monte de psicólogos, que na época era uma profissão nova. Você vê que a administração no Brasil, a primeira turma foi em 1965, psicologia em 1968, a primeira turma, né? E grande parte dos psicólogos já pensava assim: eu vou terminar a faculdade e montar um consultório e atender, né? Mas você pensou fora da caixa, né? Até um dia eu estava pensando assim, o que a Ana fez? Em vez de pegar e ficar dentro do consultório atendendo as pessoas, né? O que ela fez? O que eu ganho com isso, né? Aí, e como você gosta de pessoas, né? Você uniu o útil ao agradável e foi assim, você sacou muito rápido que é o seguinte: a liderança faz toda a diferença, né? O sucesso de uma empresa, né? O gestor, né?
ele tem que estar capacitado. Sim, com toda certeza. Você lembrou um fato muito interessante. Quando eu entrei na faculdade, na psicologia, eram várias turmas, então nós fomos colocados, todos os alunos, para conhecermos o corpo docente. Então os professores ficavam no palco e os alunos ficavam sentados, é como se fosse um teatro, um grande teatro com todas as turmas. E um dos professores, né, desse time do corpo docente, perguntou para a plateia: levanta a mão, quem vai fazer clínica? Certo. Mas foi assim, quente, assim, todo mundo levantou a mão. Certo. E eu não. E como eu estava sentada muito na primeira fileira, porque do jeito que eu sempre gostei de estar assim na frente, aí chamou a atenção eu não ter levantado a mão. Aí o professor percebeu, um deles falou assim: e você, mocinha, você não vai fazer psicologia? Você é coleguinha de alguém aqui? Eu falei: não, eu passei sim no vestibular, vou fazer psicologia, mas eu quero trabalhar com empresas. E aí eu era assim, 17 anos. Nossa, mas você tinha pensava fora da caixa. E aí chamou muita atenção. Agora eu me lembrei disso porque você comentou, né, sobre isso. As minhas amigas todas foram para a clínica e eu fui para... Graças a Deus. Psicologia, graças a Deus. Legal. É um novo desafio agora. Então, tem a ver com isso, Kendi, porque eu não fui para a clínica naquela época? Porque todas as aulas que eu tinha na parte de clínica falavam sobre as doenças mentais, né? Então falava sobre a depressão, falava sobre a ansiedade, falava sobre todo tipo de perturbação e tudo mais, esquizofrenia. A gente estudava todos os... E a gente não estudava o que o ser humano tem de bom. E a vida é uma moeda, tem sempre os dois lados, não é, gente? Verdade. E eu ficava pensando na época, eu quero olhar o lado bom das pessoas. E quem sabe, se aflorar o lado bom, a gente melhora o que não está tão bom, né? Ou previne, exatamente. E então demorou muito tempo. Você sabe que a psicologia, né, tradicional, a experimental, foi fundada por um alemão, o Wundt, em 1878, 72, se não me engano, e levou mais de 100 anos para chegar aqui, porque só foi caracterizado como uma profissão em 1962. Por isso que o curso primeiro foi em 68. Isso, exatamente. Então, eu falo, tem muita coisa que demora. Por exemplo, a acupuntura. Ela é 1000 anos antes do profeta Maomé. Mas aqui no Brasil, a medicina reconheceu na década de 80. Exatamente, eu fiquei assim. Mas graças a Deus que está mudando. Porque quando nasce essa nova minha paixão, nasceu nos Estados Unidos, né, com o Martin Seligman, que era o então presidente da Associação Norte-Americana lá de Psicologia Tradicional, ele é um psicólogo, e ele veio com essa proposta de trabalhar o lado positivo do ser humano. Sim. O lado ótimo, né, o que as pessoas têm de bom. Isso aconteceu em 1998, e em 2000 eu já estava aqui estudando sobre isso. Então demoramos pouco tempo agora, graças a Deus, para trazer essa ciência que Harvard já estuda desde 1938. Então, essa ciência me encantou. Eu falei, gente, é sobre isso, é isso que eu quero trabalhar. E tem sido muito gratificante, Kendi, resgatar o meu conteúdo da psicologia, olhando para a neurociência, olhando para os neurotransmissores, sabe, olhando para os hormônios que nos trazem bem-estar, felicidade, e estudando muito sobre isso. Aí eu comecei a estudar em tudo. Eu falei, gente, eu vi uma entrevista do professor de Harvard, que é o Tal Ben-Shahar, que ele é de Israel, inclusive, né? E ele foi estudar a ciência da computação lá em Harvard. E ele estava indo muito bem, só que ele estava muito infeliz. Sabe, ele estava indo bem nas notas, mas não era o que ele gostava de fazer. E ele resolveu ir para a ciência social, psicologia, e ele começou a dar aula em Harvard sobre a ciência da felicidade. E era a aula mais concorrida de Harvard. E quando eu li essa entrevista dele, eu falei, gente, eu quero conhecer esse moço, nem que eu vá lá em Harvard. E eu conheci, Kendi, eu tive a honra de ter aula com ele, de
participar de congresso com eles, depois de uma semana de aula só com ele, de ler os livros deles. Eu tenho o livro deles autografado e eu amo essa ciência que Martin Seligman que nos trouxe aí desde 1998, e eu estou focada nas empresas novamente. Então eu quero trabalhar, e já estou trabalhando, graças a Deus, a parte da felicidade corporativa, no mundo corporativo. Porque, Kendi, eu acredito muito que felicidade e trabalho, eles caminham juntos, eles precisam caminhar juntos. Senão a gente não tem satisfação, não tem prazer de trabalhar, não tem prazer de ir para a empresa, ou chega domingo aquela síndrome, né, que a gente chama de síndrome do fantástico. Isso, toca uma musiquinha. Toca uma musiquinha, começa a gelar, começa a estremecer. E eu quero muito poder levar isso para maior número de pessoas. Então eu também estou fazendo mentoria para mulheres, né, nessa carreira, onde elas estão perdidas, não sabem o que fazer e tudo. E eu utilizo muito as técnicas e as ferramentas, são 72 ferramentas. Eu fiz um curso também aqui de certificação de forças de caráter e virtudes. E depois eu fiz a do Yale, que é The Science of Well-Being. Então, eu tenho estudado muito desde 2012, quando começaram as certificações no Brasil. Eu comecei e não paro mais, porque é uma delícia. Igual agora na minha bolsa você pode encontrar o livro de Felicidade no Trabalho, que eu escrevi também. E agora eu acabei também de escrever a ciência da felicidade na liderança positiva, já que eu lido muito com a parte de gestão. Sim. Né? Quando você me fez lembrar aquele pensamento que o sábio estava falando com o discípulo, né? Falou que dentro de nós, e também dentro das empresas, né, tem dois grupos, um bom e um ruim. E qual que sobrevive? Aquele que a gente alimentar. Então, se alimentar uma empresa de felicidade, vai colher felicidade. Né? Agora, se você só cultiva problemas, vai colher problemas também. Exato. Né? Gente, você é ótimo. Já acabei de captar a sua fala e vou usar nas minhas palestras. Perfeito. Se você me permitir, já vou usar, porque é muito certo isso que você falou. É muito mesmo. Então, mesma coisa são os nossos pensamentos, né? A gente é movido por pensamento, e aí a gente pede tanto para as pessoas, né? Como eu tive dificuldades, Kendi, de meditar, que é uma das coisas que a psicologia positiva incentiva muito nas empresas. Vamos meditar, sabe? Vamos respirar e alongar durante o trabalho. Aqui as empresas acham que você está perdendo tempo, mas você está ganhando tempo, né? Exatamente. O que assim, os líderes têm que entender assim, não é a quantidade de horas, é a intensidade daqueles momentos que faz toda a diferença. Exatamente, sabe, Kendi? Isso que você falou, eu tenho percebido na fala deles, assim, mas se eu ficar rindo muito aqui, eu vou ser bonito. Eu falei, felicidade não tem nada a ver com riso, gente. Vocês estão confundindo as coisas. Felicidade é uma habilidade, e como toda habilidade, ela pode ser aprendida, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser melhorada, desde que o ser humano queira. E qual é o ser humano no mundo que não quer ser feliz, Kendi? Eu já perguntei isso para um monte de gente. Eu acabei de fazer o ano passado uma palestra para mais de 5.000 pessoas, e eu não vi ninguém levantar a mão quando eu perguntei, tem alguém aqui que não quer ser feliz? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Exatamente. Sabe? Então, gente, por que esse preconceito de achar que felicidade é viver sorrindo? Não. No Japão, você é de lá, você é descendente de lá, você sabe. Felicidade para o Japão é uma imagem, quando você fala uma imagem de uma pessoa feliz no Japão, eles vão mostrar uma pessoa meditando ali, olhando para o horizonte. Pode ser idosa, pode ser qualquer idade, mas aqui mostra uma imagem de felicidade, aí vai mostrar uma pessoa pulando. Sabe? Então, é muito isso. O que é felicidade para você? Realmente é você estar num lugar onde você pode, como líder, já que o nosso tema aqui é a liderança também,
como líder, conhecer o seu time. Porque, gente, você sabe que eu estou te falando quantas vezes você está fazendo um trabalho de mentoria com os líderes de uma organização e eles não sabem identificar quem são os seus liderados, as pessoas que trabalham juntos. Sim, e principalmente potencializar os talentos deles naquilo que poderia melhorar as ações da empresa. Exatamente, mas agora com essa psicologia positiva, eu estou conseguindo ajudar a Kendi, porque a gente consegue mostrar para eles quem são essas pessoas que trabalham com ele, quem que é esse time que ele tem e quais são as 24 forças desse time. E com uma grande possibilidade de saber que existe complementaridades dentro do time dele. Porque o quebra-cabeças tem que ser formado pelas ideias boas. Exatamente, e não adianta eu colocar um monte de planilhas para uma pessoa que não é de planilhas. Sim, não adianta. Mas ela também não é de falar em público, mas a colega é de falar em público. Então põe essa colega para falar em público e deixa esse para fazer planilhas. E hoje nas empresas está tudo isso muito misturado, porque as pessoas não conseguem identificar quais são as principais forças do seu time. Quem é quem ali dentro daquela multidão? E não estou falando de um time pequeno, pode ser um time de 1000 pessoas. Exatamente. Time, sabe, não importa o número, Kendi. É possível saber quais são as minhas 24 forças, quais são as 5 principais forças que eu tenho e que me fazem produzir melhor, me faz ser mais feliz no meu trabalho. Exato. E assim adotar as estratégias necessárias. Isso, exatamente. A gente faz o job crafting, a gente vai trabalhar as pessoas dentro do seu, a sua forma e o seu prazer, porque alguém pode dizer para você, mas isso é impossível, ele tem que fazer o que tiver que ser feito perfeito, ele tem que fazer o que tiver que ser feito, mas quando existe uma oportunidade de fazer algo que ele tem a força até a número 5, gente, ou a número 7, né, que autores falam de 5 a 7, de 5 a 7 são as forças mais altas que o ser humano tem dentro dele. Se ele pode fazer algo que tem a ver com isso, maravilha. E você já passou por tantas coisas e você tem humor, você sempre conta, você sempre faz a gente rir, você sempre memora. Então você está sempre se reinventando. Isso é uma força que você tem. E eu tenho certeza que você tem ela na assinatura. Eu tenho humor na assinatura também. Por isso que a gente se dá bem. Maravilha. Olha, nós estamos nos Santos Finais, quero que você volte outras vezes, tá? Sim, você pode dar seus contatos, nós vamos escrever aqui também, por favor? Claro. As redes sociais todas, né? O Instagram, LinkedIn e Facebook é @grupo AM3, número 3, @grupo AM3, e também o site, o nosso site é grupoam3.com.br. E nosso contato lá, se quiser falar, é contato@grupoam3.com.br. Muito obrigada. Gratidão, viu? Gratidão. Muito bom te rever. Nossa, tá? E saber que você sempre está galgando muito, assim, novas perspectivas, novo olhar e agora em direção mais à felicidade. Parabéns. Muito obrigada, Kendi. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou assim apaixonada, acompanho muito e você está de parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Ana Maria Monteiro, do Grupo AM3. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.